Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juanribe Palharim. Pega o Evangelho, por favor. Abra em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 15, que é a resposta que Jesus Cristo dá para João Batista, mostrando a razão principal porque ele mesmo tinha de se batizar nas águas, já que João, o Batista, não queria batizá-lo. Recusava-se a batizá-lo, porque primeiro o batismo é para pecadores, e Jesus é santo, não tinha pecado. O batismo é para salvação, e Jesus Cristo é o próprio Salvador, portanto não precisava se batizar para ser salvo. Mas Jesus Cristo diz, juridicamente, na lei de Deus, por quê que ele tinha que se batizar. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E está escrito o seguinte, já acharam? Mateus 3,15. Jesus, porém, respondendo a João Batista, naquela hora do batismo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Eu vou reler o argumento sólido de Jesus, que fez o maior representante da lei de Deus do Antigo Testamento se curvar ao argumento legal que Jesus Cristo estava usando. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Jesus não poderia ser um cidadão do céu que não cumpriu a justiça de Deus. Todo cidadão da terra está obrigado a cumprir a justiça dos homens. Todo homem que pretende se tornar cidadão do céu tem que cumprir a justiça de Deus. Então Jesus jamais poderia habitar no céu se ele mesmo não cumprisse a justiça de Deus. Que justiça é essa? Do que Jesus está falando? João Batista, por ser o maior profeta já nascido de mulher, nem precisou de maiores explicações. Então ele permitiu que Jesus fosse batizado. Mas nós vamos entrar nesse assunto, porque nós não somos o maior profeta nascido de mulher. Pelo contrário, eu e você somos pequenininhos. E nós precisamos da orientação da palavra. Por isso eu quero que você repita comigo essa argumentação sólida e poderosa do Senhor Jesus, que fez com que João Batista imediatamente o batizasse. Repita comigo. Deixa por agora. Mais alto. Deixa por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Amém? Quem crê no nosso Senhor Jesus Cristo? Quem crê em Deus? Levante a mão assim bem. Quem quer ser cidadão do céu e cumprir a justiça de Deus aqui na terra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a sua palavra. Mas tem que ser a melhor salva de palmas, a melhor que você já deu na sua vida. Enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Coisa linda, está lindo. Você que está nos acompanhando à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet, junte-se a nós agora. Glorifique a Deus conosco. Diga glória, glória, glória a Deus. Isso, continua, continua. Pai querido e Deus amado,
Não só o povo aqui da sede nacional em São Paulo está te glorificando, mas em todo o Brasil, onde tem uma pessoa nos ouvindo, seja pelo rádio, pela internet, na TV. Senhor, essa pessoa quer ser abençoada por Ti. Recebe o louvor de cada vida que Te glorifica. Derrame agora a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude, o Teu poder. Pai querido, esse povo quer aprender do Senhor. Nós queremos aprender o que é a Tua justiça. Então vem agora, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale o Senhor agora. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar quem tiver lugar. A rigorosa justiça de Deus está toda detalhada no Antigo Testamento. O resumo da exigência de Deus, o resumo da justiça de Deus, nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20, que mostra qual é o entendimento da justiça de Deus segundo o Antigo Testamento. O resumo é esse: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A justiça rigorosa de Deus exigia a justa punição do pecador. Talvez pareça até uma punição exagerada, mas Deus é justo. E essa justiça certa exigia que o pecador pagasse com a própria vida. Ah, mas foi um pecadinho só, um pecadinho de nada. Para você é um pecadinho de nada. Mas o pecado ofendeu a justiça de Deus, e essa transgressão somente pode ser recompensada e retribuída se o próprio pecador morrer devido ao seu pecado. Duro, não? Pecou, tem que pagar com a própria vida. Mas, pastor, só adulterei uma vez. Só uma. Por tão pouco você perdeu tua alma. Só roubei uma vez. Só menti uma vez. Só uma vez você mentiu. Por tão pouco você perdeu tua alma. A justiça de Deus é assim rigorosa. Mas o Antigo Testamento, ele termina com uma profecia declarando que a justiça de Deus viria à terra. E é interessante que a última página do último livro do Antigo Testamento declara que a justiça de Deus viria à terra, mas para trazer salvação. Interessante isso. Quero que você vá comigo no último livro, então, do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Veja, a justiça de Deus viria à terra, mas aqueles que temem o nome de Deus, a justiça não seria para tirar a vida, mas para dar a vida. A justiça de Deus viria para aqueles que temem o seu nome, não para condenar, mas para salvar. E por aí então você entende que João Batista representa a lei do Antigo Testamento,
a justiça de Deus, por isso que João Batista era aquele pregador rigoroso que condenava todo mundo mesmo e escrachava com o pecador. Por isso que ele era aquele pregador duro, porque ele personificava o Antigo Testamento, a justiça de Deus. Mas agora chega Jesus, ali onde estava João Batista, o maior profeta já nascido de mulher, e Jesus quer se batizar. Quando Jesus disse: João, e batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus, significa que todas as exigências do Antigo Testamento, da rigorosa lei de Deus, iriam recair sobre uma única pessoa. E ele seria aquele que assumiria todo o peso da justiça de Deus, da rigorosa justiça de Deus, recairia sobre ele. E ele então poderia ser, se batizasse ali, se cumprisse a justiça de Deus, se cumprisse o Antigo Testamento, então ele seria o sol da justiça e salvação traria debaixo das suas asas. Eu gosto de Mateus capítulo 23, versículo 37, quando Jesus se compara com uma galinha que quer recolher os pintinhos debaixo das suas asas. Porque ele traz salvação debaixo das suas asas. Quando Jesus disse aquilo para João, então João imediatamente o batizou, e ali toda a rigorosa lei de Deus do Antigo Testamento, todas as exigências de Deus recaíram sobre Jesus. É como se ele dissesse: a partir de agora, a justiça de Deus é comigo. A partir de agora, ninguém mais decide sobre a justiça de Deus, quem vai para o céu ou quem não vai, a não ser eu mesmo. Era isso que Jesus Cristo estava encarnando naquele momento, a justiça de Deus. Tudo recaiu sobre ele. Todas as exigências do Antigo Testamento recaíram sobre ele. Quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz, 2 ladrões estavam ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. Um dos ladrões queria que Jesus operasse um milagre, os pregos saíssem das suas mãos e eles descessem da cruz e se salvassem fugindo. E ele zombava de Jesus: mas você pode ou não pode? Você é o Salvador ou não é? Tem poder ou não tem para fazer isso? E Jesus, quieto, foi o pecador arrependido do lado direito, o ladrão que morria, que repreendeu o companheiro e disse, e eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 23, nós vamos ler o versículo 40, quero que você veja esse detalhe da justiça de Deus. Lucas capítulo 23, versículo 40. Respondendo, porém, o outro ladrão, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça. Porque o que dizia a justiça de Deus? A alma que pecar, essa morrerá. Nós dois ladrões, com justiça estamos morrendo. Estamos pendurados aqui nesse madeiro. E nós, na verdade, com justiça. Porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Aquele ladrão arrependido não entendia nada de teologia. Mas ele podia sentir. Ele podia perceber a inocência de Jesus. Ele acreditou, teve fé em Jesus. Acreditou em tudo aquilo que ele ouviu dizer de Jesus durante aqueles 3 anos e meio que ele trabalhou na Galileia e na Judeia e em todo Israel. Aquele ladrão ouviu tanta coisa, ele ouviu que Jesus tinha tanto poder até para ressuscitar os mortos. Então, ao lado de Jesus, ele faz o seu pedido e veja só, a justiça de Deus, agora em Jesus Cristo, operando a salvação. Aquele ladrão olha para Jesus e diz: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, na verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão foi a primeira pessoa salva pela nova justiça de Deus em Jesus Cristo. Jesus inocente assumiu a culpa daquele ladrão. Toda a justiça de Deus que o levou para a cruz, agora estava recaindo sobre Jesus, porque ele teve fé em Jesus, porque ele creu em Jesus. Toda pessoa que se entrega a ele, como fez esse ladrão naquele último momento, toda pessoa que coloca fé em Jesus, naquele momento em que você coloca fé em Jesus, Jesus se torna a tua justiça. Não é você que é justo, mas Jesus se torna a tua justiça, e eu quero me aprofundar um pouquinho nisso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Veja aqui a teologia dizendo, para quem é dele, não é? Para quem acredita nele. Quem aqui é de Jesus Cristo? Mas para vós que sois dele, o qual para nós foi feito por Deus. Foi Deus que fez isso. Sabedoria e justiça. Olha só, uma pessoa sábia crê. Automaticamente, ao crer em Jesus Cristo, o Senhor se torna a sua justiça. Naquele momento, a pessoa recebe santificação e redenção. Não é porque a pessoa foi boa, mas é porque ela creu em Jesus Cristo. Jesus se fez a nossa justiça. Quem tem fé nele, sempre recebe, sempre cumpre a justiça de Deus. Aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Quando você tem fé em Jesus, você cumpre a justiça de Deus. Tudo isso aconteceu naquele momento em que Jesus foi se batizar. Ele se tornou a justiça de Deus. E ao viver uma vida santificada, sem nenhum pecado, Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, depois de ter morrido em nosso lugar, então ele se torna a justiça de todos aqueles que nele creem. Deixe-me ler isso para você. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha só, a justiça é pela fé. Abraão já foi salvo dentro desse princípio, porque creu. Jesus Cristo se tornou a nossa justiça. Quem acredita nisso é justificado. Continuando aqui o versículo 4. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, porém crê, glória. Porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Pecadores nós somos. Mas quando nós cremos naquele que justifica o pecador, então nós não pagamos a pena dos nossos pecados. Nós somos justificados e nos tornamos bem-aventurados, conforme lemos aqui. Bem-aventurado o homem, a mulher,
a quem o Senhor não imputa o pecado. Quando você crê em Jesus, mesmo não tendo praticado justiça, mas Jesus praticou. E quando você crê que Jesus é a tua justiça, então ele justifica o ímpio. A justiça de Deus é cumprida quando você crê em Jesus e obedece. Vamos confirmar isso aqui também no capítulo 5 aos Romanos, no versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Traduzindo isso que eu li, por causa de um ato falho do primeiro ser humano, todos foram condenados. Também agora, por um só ato de justiça de Jesus, então todos são justificados para a vida. Se por causa de Adão todos morrem, por causa de Jesus todos vivem. Amém? Confirmando aqui, continua a leitura comigo, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por isso que aquele ladrão que fez tanta coisa errada, não praticou justiça, na última hora ele recebe a dádiva de entrar no paraíso. É a confirmação da justiça de Deus. Jesus, ele veio trazer justiça à terra, mas todos os que creem nele são justificados. É uma justiça pela fé. Eu não sou justo, mas eu creio no justo. E por ter fé no justo e naquilo que ele fez, então eu me torno justo também. Vamos comigo no capítulo 9 mesmo aqui dessa carta aos Romanos. Versículo 30. Aos Romanos, capítulo 9, versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios, isto é, os pagãos, os estrangeiros, que só acreditavam em falsos deuses, que só praticavam uma fé errada, e que agora estão acreditando em Jesus, esses que a vida inteira acreditaram numa falsa fé, que diremos, pois, que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. É pela fé. Eu não sou justo, mas como eu tenho fé no justo, então eu alcancei a justiça e cumpri a justiça de Deus. Quando eu creio em Jesus, eu tenho que fazer o que Ele mandou. E Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Eu creio nele. Eu recebi Jesus como meu único Salvador. Por essa fé que eu tenho nele agora, essa justiça se cumpre na minha vida, porque Ele é justo. Mas eu tenho que demonstrar arrependimento. Não basta simplesmente eu crer. Eu tenho que demonstrar o arrependimento. Eu não fui justo a minha vida toda, mas agora eu encontrei Jesus, o justo de Deus, que se fez justiça por mim, que assumiu todas as minhas culpas, todos os meus pecados. Então agora Ele me justificou, Ele me tornou justo, e se agora eu sou justo, eu não posso mais viver como ímpio, concorda comigo? Eu tenho que demonstrar arrependimento pelo tempo em que eu não praticava a justiça de Deus. E tenho que me esforçar agora, demonstrando para Deus esse permanente arrependimento, porque um dia Deus vai julgar com justiça o mundo inteiro através de Jesus Cristo. Mas Ele vai livrar do julgamento aqueles que cumpriram a justiça de Deus, crendo em Jesus, se batizando nas águas e praticando arrependimento. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Acompanhe comigo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, que a pessoa, quando não conhecia a verdade, fez muitas coisas dignas de morte, acreditou numa falsa fé, praticou a impiedade,
Mas a pessoa não conhecia a verdade. Deus é justo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, a todos, em todo lugar, não é só aqui não, em toda parte, que se arrependam. A primeira pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E agora Deus manda todos os homens em toda parte que se arrependam, porquanto, continuando aqui o versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Não adianta você acreditar em Maomé. Não adianta você acreditar em Buda. Não adianta você acreditar em Pedro, Tiago, Tadeu, Expedito, ou seja lá quem for. Não adianta você acreditar em Confúcio ou em quem você quiser, em Kardec. Não adianta. Porque quando chegar o dia em que Deus julgará o mundo com justiça, todos os seres humanos de todas as épocas comparecerão diante do trono. E quando você olhar para aquele trono, não estará sentado nele Allan Kardec. Allan Kardec estará no meio da multidão. Quando você olhar para aquele trono, você não vai contemplar o Buda ali. Porque o homem que foi o primeiro Buda estará no meio da multidão também aguardando o julgamento com justiça. Quando você olhar para aquele trono branco, aquele trono glorioso, você não vai ver o Maomé. Maomé estará no meio da multidão também para ser julgado com justiça. Quando você olhar para aquele trono, você vai ver a única pessoa que recebeu poder para julgar os vivos e os mortos. E Deus deu certeza de quem é essa pessoa, ressuscitando dos mortos. O nome dele é Jesus Cristo. Quando você olhar para o trono, quem você vai contemplar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça de Deus. Naquele momento a justiça de Deus vai se cumprir para o resto da humanidade. Mas eu e você, que cumprimos a justiça de Deus, que cremos em Jesus Cristo, nos batizamos nas águas, nos arrependemos, mantivemos a comunhão com Ele através da Santa Ceia na igreja, permanecendo fiel ao Senhor, praticando o arrependimento, a santificação. Naquele dia, nós estaremos fora do julgamento. Sabe por quê? Porque já fomos julgados. E nós mesmos nos julgamos. Nós fizemos que nem aquele ladrão que morria do lado direito de Jesus. Nós analisamos a nossa vida, o nosso passado, os nossos atos, as nossas obras, as palavras que dissemos. Nós analisamos tudo e ninguém nos julgou, não. Nós chegamos à conclusão de que somos culpados, de que somos pecadores, somos réus confessos, admitimos a nossa culpa, fizemos que nem aquele ladrão. Nós estamos aqui com justiça, mas este nenhum mal fez. Nós reconhecemos a inocência de Jesus, reconhecemos que Ele é santo e reconhecemos que nós somos imundos. E aí nós nos arrependemos e colocamos toda a fé em Jesus Cristo. E Ele então nos disse uma palavra: se batize nas águas, siga as minhas pegadas, fique firme no meu caminho, coma a minha carne e beba o meu sangue, persevere até o fim, porque desde agora eu sou a tua justiça. E quem crê em mim não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Na mesma hora nós já tomamos posse da salvação. Naquele dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça, nós pularemos aquela parte, porque já cumprimos a justiça de Deus. Quem não cumprir a justiça de Deus aqui na terra, aqui nessa vida, vai cumprir a justiça lá diante do trono. E lá vai ser pior. Porque lá não cabe mais arrependimento, lá não cabe mais batismo, lá não cabe mais comunhão.
Quando você cumpre a justiça de Deus aqui e agora, como você está fazendo, então você não precisa ir para julgamento, porque você já cumpriu a justiça de Deus. E quem crê em Jesus Cristo é salvo. Quem crer e for batizado será salvo. É uma justiça pela fé. Vou dizer uma coisa linda para você. Você já está salvo, salva, pela fé em Jesus Cristo. Você vai cumprir a justiça de Deus descendo as águas. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser glorioso. Mas quando você sair daquelas águas, o céu vai olhar para você. Todos os anjos do céu irão olhar para você. E eles vão comentar entre eles: mais uma vida que cumpriu a justiça de Deus e foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mais uma vida que cumpriu a justiça de Deus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Jesus é a nossa justiça. Quantos aqui confirmam que o recebem como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que vão cumprir a justiça de Deus e passar pelas águas, ergam também a outra mão. Oh glória. Continua com a tua mão esquerda erguida e a direita coloque sobre o teu coração, você que vai passar pelas águas. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai. Hoje é o grande dia da minha vida, porque hoje eu vou cumprir a tua justiça. E essa justiça não será mais requerida na minha vida. Eu não entrarei em julgamento, nunca mais perecerei. Eu estou fora de todo juízo, porque eu criei com todo o meu coração que Jesus Cristo é a minha justiça, é a minha salvação, e o meu eterno Redentor para todo sempre. Eu creio, meu Pai, que um dia Ele há de julgar o mundo com justiça, porque é o único que cumpriu a tua justiça e se fez a minha justiça. Meu Deus da glória, muito obrigado por tão grande salvação, porque eu temo o teu nome e eu quero perseverar na tua presença, firme com o Senhor, todos os dias da minha vida, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Continue em espírito agora, com a mão direita sobre o coração, você que vai batizar, porque você vai fazer a tua confissão de fé. Você ouviu que a justiça é pela fé, não é? É uma justiça que vem pela fé. Coloque toda a tua fé nessa oração que você vai fazer agora. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor Jesus nasceu neste mundo, gerado pelo teu Espírito Santo. Eu creio que o seu nascimento foi virginal. Eu creio que a Virgem deu à luz ao Emanuel, ao meu Deus, ao meu Salvador. E eu creio que ele viveu a vida mais santa e irrepreensível que uma pessoa já viveu neste planeta. Nunca se achou nenhum engano na sua boca e nenhuma acusação contra a sua vida, porque ele é santo. E como santo, ele foi voluntariamente para a cruz do Calvário e levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. E ali ele sofreu o castigo que era justo que eu sofresse. Naquele momento, ele se fez
a minha justiça. Por isso, meu Pai, eu venho declarar que eu não tenho outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus. E eu creio que Ele tem o poder para me garantir a vida eterna. Que Ele não apenas perdoa os meus pecados, Ele me traz a redenção eterna, porque no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E Ele disse: quem cumprir a minha justiça, quem crer e for batizado, será salvo. E eu creio, Senhor, e tomo posse disso, e quero perseverar no arrependimento, na santificação, cumprindo sempre a Tua justiça aqui na terra. Meu Pai querido, me sustenta com Teu Espírito, me alimenta com o pão da vida, me dá graça, me dá comunhão e me guarda, Senhor, até o dia final da minha redenção, quando espero estar contigo para todo sempre, porque a Tua palavra garante que quem cumpre a Tua justiça um dia receberá a coroa da justiça. Meu Deus da glória, desde já eu me alegro em Te servir, e eu Te servirei todos os dias da minha vida e por toda a eternidade, para todo sempre. Amém. Oh, glória, graças a Deus. Isso, glória, glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.